Hoje é a nossa última aula do semestre. E nós louvamos a Deus, porque Deus nos permitiu chegar até o final. Isaac, vamos ver. Feche as portas ali, por favor, só para abafar os barulhos. Então, hoje é a nossa última aula, vai ser uma aula diferente. O livro que a gente estava aprendendo aqui já encerrou. Depois a gente teve 2 aulas de discipulado, hospitalidade. E hoje nós convidamos 4 alunas para falar sobre 4 tipos de pecados diferentes. Então, nós vamos conversar sobre ira, sobre, me lembrem aí, sobre ira, sobre pecados sexuais, sobre ansiedade e sobre inveja. Isso mesmo, são 4. E sobrando um tempinho no final, a gente pode abrir para discussão, comentários sobre as outras aulas, sobre a aula de hoje. Então, eu vou estar orando, vai ser 10 minutinhos para cada uma das alunas. E nós cremos que o Senhor, Ele vai usando, né, a igreja com diferentes dons, talentos. Então, que nós possamos ser edificados com a palavra. Eu vou estar orando e depois já as meninas virão, cada uma falando sobre o seu determinado pecado. Querido Deus, muito obrigada por esse semestre que o Senhor nos deu, esse ano de tantos ensinamentos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor foi nos modelando primeiramente como professores, o Senhor nos humilhou tanto, mas nós te agradecemos também porque o Senhor usa vasos de barro e tantas pessoas também foram edificadas pela tua palavra. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda a ansiarmos, a desejarmos ardentemente, Pai, pela tua palavra, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que a gente aprendeu no decorrer desse ano, dentro das nossas casas, no trânsito, no trabalho, na cozinha, em todos os ambientes da nossa vida, nos ajuda a, de fato, cultuarmos o Senhor com a nossa vida. E Deus querido, abençoa a nossa última aula do ano, obrigada por cada aluna que frequentou essa sala, que o Senhor avive cada um dos corações e que o Senhor use, Senhor, também essas 4 alunas hoje que irão falar sobre a Tua palavra, que o Senhor nos desperte, mesmo sendo pouquinho tempo, mas que o Senhor nos desperte para sermos santas como o Senhor é santo, Pai. Que o Senhor fale e que nós possamos ser edificados ainda mais pelas Escrituras. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a sequência vai ser o seguinte: Eliane, Carol, Aline e depois a Rafa. Então, acabando uma, já pode vir a outra para a gente ganhar tempo. Deu os 10 minutinhos, eu mostro a plaquinha que acabou, tá bom? Bom dia, irmãs. Eu não sei se eu fico irada com a Ana, que deu só 10 minutos para a gente, né? Meu assunto, então, hoje a gente vai falar sobre ira. Se for muito raso também, vocês não fiquem muito iradas, não, tá? A culpa é dela. Então, esse tema é um tema frequente nas nossas vidas. Quem é que não conhece ou nunca viveu uma situação de ira, né? Se você não conhece alguém, é você a pessoa que é irada, né? A gente vê em rede social, a gente vê no trânsito, e inúmeras manifestações. Quando a gente cresce na fé, ou até, sei lá, por causa de um politicamente correto, ou mesmo por temor de homens, a gente tende a rejeitar as manifestações mais extremas de ira, né, e mais gritantes. Eu me lembro uma vez, numa reunião de mulheres, onde eram apresentados uma imagem de 2 dinossauros. E aí tinha uma legenda, né? O primeiro dinossauro era o dinossauro do Toy Story, aquele verdinho, sabe? Bem fofinho. E aí falava assim: é assim que as pessoas acham que eu cuido dos meus filhos, que eu trato meus filhos, né? E aí tinha a imagem do segundo dinossauro, que era o dinossauro da realidade, né? Como que realmente se tratava os filhos. E aí era o dinossauro do Parque dos Dinossauros, bem feroz e assustador. E aí você pode talvez olhar para mim e falar assim: eu acho que ela é o verdinho, né? O dinossauro verdinho. Mas aí eu vou mostrar para vocês que as aparências enganam. Então, eu selecionei 2 histórias aqui para mostrar para vocês que eu não sou esse dinossauro verdinho, não. Na primeira, eu tinha 8 anos. E estavam brincando eu,
a minha irmã e uma amiga dela, a Sueli, no quintal de casa. E eu tinha passado muitos minutos arrumando a minha casinha, com panelinhas, tapete, posicionando cuidadosamente as bonecas para receber a visita que as madrinhas, né, iam chegar. E aí, quando a minha irmã chegou com a amiga dela, a Sueli chegou e foi tirando tudo do lugar e jogando as coisas no chão. E eu fiquei indefesa e não era ouvida, não era escutada. Para. Então, eu peguei a colher de pau, que fazia parte do meu cenário, e acertei na cabeça dela com toda a força. Fim da brincadeira. Aí tem uma segunda história. A segunda história é da dona de casa, que continuava a mesma, depois de 30 anos. E 4 filhos depois, né? Essa é a segunda história, na pandemia. Demanda com as crianças, demanda com o marido, quarentena, dispensamos a funcionária por alguns meses, e a minha casinha caótica de novo. A mamãe aqui já estava armada com seu novo cabo de madeira, dessa vez uma vassoura, varrendo a casa irritadíssima. E aí, um dia que ninguém parecia cooperar, eu acertei com o cabo da vassoura a decoração da parede, um prato da boa lembrança. Não sei aqui quem conhece esse prato da boa lembrança. A gente come um prato especial e ganha esse prato de recordação. Ele é único. E aí o prato cai da parede e se estilhaça para sempre no chão. A coleção está desfalcada. E essa vai ser sempre uma boa lembrança para mim. Olhar para a coleção e ver que falta um prato. O que essas duas histórias têm em comum? Tem um desejo não satisfeito. E tem também uma reação sem controle. Será que tem esperança para Eliane irada? A definição, então vamos falar sobre ira, vamos para a definição. O autor Robert Jones, que escreveu o livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, diz: a ira é uma resposta do ser inteiro quando seu senso de justiça é quebrado. Uma primeira pergunta seria a gente pensar, é natural a ira, né? É natural na experiência humana? A gente vê que as pessoas até justificam, né? O Hulk é um herói porque ele fica irado. E as crianças já apresentam manifestações de ira desde muito pequenas. A gente vê. Mas a gente vê que a ira também pode ser ensinada, aprendida. Existe uma cultura popular de ira, né? Não leva desaforo para casa, é o que ensinam por aí. Então tem o aspecto cultural da ira. E a sociedade também estabelece padrões de reações. Então tem um comediante que eu sigo, que ele demonstra situações do cotidiano, e aí ele fala sempre no final, é um sem noção, né? Tipo, estou muito bravo e indignado com isso, com essa situação. Mas baseado no quê? No julgamento de quem? No desejo de quem? Então, a Bíblia diz que Deus se ira. E isso é um atributo divino. E sendo um atributo divino compartilhado por nós, nós também temos essa ira, mas agora corrompida pelo pecado, né? É uma reação à injustiça que foi corrompida. Então, nós não buscamos agora o reino e a justiça de Deus, mas o nosso reino e a nossa própria justiça. Né? A ira vem nessa resposta. Então, a ira foi corrompida dessas maneiras. Né? E eu vou pedir para a gente ler, então, o texto de Gênesis 4, de 3 a 7, onde vai mostrar, exemplificar 2 maneiras, né, como a ira foi corrompida. Manifestações corrompidas. Gênesis 4, 3 a 7. Eu vou ler para ganharmos aqui algum tempo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nessa história, a gente vê esse mesmo padrão, né, de um desejo insatisfeito, né, uma reação desequilibrada se repetindo. E a gente, às vezes, pensa que a ira de Caim estava presente só quando ele matou o irmão. Mas ela é anterior a isso. Quando o desejo de Caim não é satisfeito, porque ele não é aceito por Deus, Deus dá o julgamento dele. E aí, esse julgamento de Deus difere do julgamento de Caim. E a Bíblia nos conta que por isso Caim se ira, porque ele já tinha esse desejo de ser aceito como uma exigência. E aí, num primeiro momento, de uma maneira oculta, né? Mas da mesma forma que a gente tem na Bíblia falando que o coração alegre formoseia o rosto, fala lá que o coração irado faz cair o semblante, né? Que ele ficou irado e o semblante dele descaiu. E o Caim não consegue esconder a sua ira. Então, muitas vezes a gente pensa na ira apenas como uma reação extrema de agressão física ou verbal, mas no livro Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador, ele nos adverte que a frieza, a demonstração de tristeza ou de mau humor, também são facetas dessa reação irada. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando acharmos que essas pequenas reações não são aspectos da ira pecaminosa. O virar o olho, o sem paciência, né? Não vou nem responder. Né? Mostra uma pessoa que já está irada no seu coração. E você precisa do tratamento de Deus nesse ponto. Então, nesse momento, Deus vem falar com Caim. E para tratar a ira, a gente precisa entender a motivação do coração. E Deus quer saber isso. Ele pergunta para Caim, por quê? Né? A resposta de Caim talvez fosse, o Senhor julgou errado. Minha oferta era melhor do que a de Abel. A fruta é cheirosa, esses bichos são tudo fedorento, né? Ele talvez pudesse falar. E aí ele ia se justificar com base nas suas próprias crenças, no seu senso de justiça. Mas Deus continua trazendo para ele a origem do problema, que é o desejo. Esse desejo tinha força para destruir, caso ele não fosse dominado. E é isso que ocorre nos versos seguintes. Talvez Caim com seu cabo de madeira, né, para agredir seu irmão. Então, quando nos versos seguintes, a ira de Caim é manifesta com o assassinato do seu irmão. E ele extravasa a sua ira da maneira que imaginamos ser a única maneira pecaminosa, né? Mas antes mesmo dele ter atentado contra a vida de Abel, Caim já tinha matado o seu irmão no seu coração. E, em última instância, a ira dele era contra o próprio Deus, porque Deus tinha julgado de maneira equivocada, afinal. Então, essa história revela o processo que é descrito em Tiago 1, 14 e 15, que diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí a gente reage julgando, né? Não usando o padrão de Deus, usando o nosso padrão. Mas existe uma ira, será que a ira é sempre pecaminosa ou existe uma ira santa que a gente pode ter? Então, na medida que a gente reage julgando como Deus julga, usando o padrão de Deus e não nosso, desejando a glória de Deus e não a nossa, a gente tem o padrão da ira santa. E para lidar com a ira, então, a gente não precisa remover a ira, mas redimir a ira. Porque a ira é o que impede a nossa apatia com tudo. O reverendo Vladimir Martins Gomes diz que a ira é a combustão que move o pistão rumo a resolver o problema. A ira deve sempre vir acompanhada de piedade e moderação. Então, será que isso é possível? É possível a gente reagir de outra maneira, né? Não com ira pecaminosa? O que podemos fazer para vencer a ira pecaminosa? Então, nós precisamos primeiro entender que a luta começa no nosso coração, com os nossos pensamentos. Em Efésios 4, 17 e 18 diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios,
na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aí voltamos à minha história, né? No meu caso. Eu identifiquei que eu desejava um controle de rotina. Esse era o meu desejo. Eu idolatrava também meu tempo. Ai de quem roubasse meu tempo. Né? As minhas constantes reações iradas de perder o controle e ter meu tempo roubado me fizeram buscar ajuda. Então, uma hora eu explodia e depois eu me sentia irada por causa de gritos ou reações enérgicas. E aí eu queria moldar a obediência no coração dos meus filhos à força. Mas eu aprendi a duras penas que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu comecei a rogar a Deus por um coração manso como o de Cristo. Eu achei que a solução talvez seria só respira fundo, conta até 10. Né? Vamos fazer isso daí. Então, em outras horas, eu respirava fundo, contava até 10 e me fechava numa falsa piedade e no meu coração ganhava um coração que ia criando raízes de amargura. Então, ao tentar controlar minha ira sem mudar meus pensamentos, eu fracassei. Mas aí a graça de Deus se manifesta aí, né? Porque fracassando, fracasso atrás de fracasso, eu entendi que os meus métodos são incrivelmente falhos. E Deus veio trazendo, antes da mansidão que eu desejava, a humildade que eu precisava. Então, Jesus Cristo é manso, não é só manso, manso e humilde. Minha impaciência era um fruto de um coração orgulhoso que ainda está sendo trabalhado. Meus filhos me falam que tem 3 coisas que são mais difíceis de dizer. As 3 coisas mais difíceis de dizer. Vocês sabem quais são? Eu errei, me perdoa e casa suja, chão sujo. Ixi, é difícil, tenta aí. Casa suja, chão sujo. Para minha vergonha, eu tento mais frequentemente essa última, né, do que as outras. Mas é necessário confessar. Quando eu estava finalizando a aula ontem, eu percebi que eu frequentemente pulo essa etapa. E aí o meu orgulho queria, inclusive, que eu não contasse isso para vocês. Mas nosso pensamento precisa ser renovado com as ricas promessas da palavra de Deus, que pode nos dar esperança e uma graça sobrenatural para mudar. As verdades do Evangelho não devem mudar o nosso agir apenas quando pensamos no que Jesus faria, mas lembrando do que ele já fez. E a resposta para a mudança é a notícia sobre a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. O amor dele que nos capacita a amar e perdoar. A julgar nossas ofensas com base na justiça de Deus. E o texto de Efésios 4 continua no versículo 31 e 32 dizendo assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, para vencer a ira pecaminosa, nós precisamos crer na providência de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente pedir por mansidão, a gente sabe que as situações ali que vão te causar, potenciais, né, de causar ira, elas vão se intensificar. E essa maneira que Deus nos treina. A Martha Peace nos lembra que Deus conduz o curso dos acontecimentos em nossas vidas para cumprir os seus propósitos. E esses propósitos incluem trazer glória para si mesmo e nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós falharemos inúmeras vezes, mas não podemos continuar culpando a Deus, igual Adão fez, né? Falando, o marido que me destes, os filhos que me destes, o patrão que me deste, né? O governo que me deste. Ou continuar cantando assim, estava Eliane em seu lugar, veio Gustavo lhe incomodar, né? Ele talvez seja o pensamento, nosso pensamento. A gente acha que os outros estão nos incomodando, né? Por causa dos nossos desejos. E ao contrário. A gente tem que pedir justamente para essas pessoas, né, que são as que para quem a gente demonstra a nossa ira, para que elas nos ajudem, para que nós não estejamos cegos
a nossa aspereza, a nossa maldade. Então, hoje eu posso relatar para vocês que os episódios de ira são mais raros e menos intensos, tanto com relação às manifestações explosivas, quanto quando eu oculto ela com melancolia depressiva, né? Mas eu sei que Deus continua a trabalhar no meu coração e pode fazer o mesmo em cada um de vocês, nas mulheres, nas pessoas, né, que Deus colocar para vocês, para que vocês venham ajudar. Então, por isso eu queria finalizar com a oração, crendo que Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus querido, nos colocamos aqui pedindo perdão ao Senhor, porque tantas vezes colocamos os nossos desejos, as nossas vontades e deixamos de buscar o Teu reino e a Tua justiça, colocamos isso à frente, ó Pai, de amar o Senhor, amar o nosso próximo, agimos com impaciência. Quero te pedir perdão, Senhor, porque isso é presente na minha vida e pedir perdão aqui como o corpo de Cristo que somos, que o Senhor nos livre dessa ira pecaminosa, nos ajude a olhar para o Senhor e caminhar confiando, Senhor, no Teu perdão e na Tua graça poderosa que é capaz de transformar. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Anne. Meninas, a gente vai inverter a ordem dos pecados, porque a Carol ia ser a segunda, mas ela é sobre pecados sexuais. Então, como é um tema mais delicado, se tiver criança aqui, tinham duas no começo, eu acho que não tem mais, né? Mas só se tiver crianças que já entendam, a gente vai pedir só para tirar. Então, Carol vai ficar por último, Rafa e Aline. Mas antes eu queria também só pontuar uma fala que eu disse, porque eu falei no começo, né? Nós vamos chamar as meninas com os seus pecados. Parece que todas virão aqui e vai ser um confessionário, certo? E não é isso. No caso aqui, Eliane já tinha um histórico lutando com esse pecado, mas não serão todas que lutam com esse pecado. E glória a Deus, porque não é Eliane irada, porque o pecado dela não a define, é a cruz que define. Então, é Eliane redimida, que ainda luta com o pecado da ira, tá bom? Só ajustando isso. Bom dia, irmãs. Graça e paz. Nós deveríamos nos cumprimentar mais assim, né? Jesus falava Shalom, que significa paz seja convosco. E hoje foi falado aqui nas músicas, não sei se vocês se recordam, e também na oração sobre paz. E o meu tema é ansiedade, e eu acredito que todas nós somos ou já estivemos ansiosas. E a última coisa que nós temos quando a gente está ansiosa é paz, né? Então, a ansiedade, ela significa medo, né? Nós estamos com medo ou preocupadas por alguma coisa que vai acontecer. Isso está lá na definição da OMS. E quando se fala de transtorno de ansiedade, né, aí seria mais aquele medo e preocupação de forma mais excessiva, né? E aí, infelizmente, o Brasil está encabeçando essa lista no mundo todo. E aí a gente, né, depois quem quiser pesquisar mais, né, dentro do nicho de ansiedade tem outros transtornos, né, que não cabe a mim entrar aqui nesse mérito. E a ansiedade, quando ela não é tratada ou quando é uma ansiedade crônica, é uma das causas, né, se não a maior causa de depressão. E quando a gente fala de pandemia até aqui, né, que 4 a 5 anos, aumentaram os casos de ansiedade e depressão em 25%. Então, imagina o que vai acontecer daqui aos anos, né, que virão. Então, só uma breve um conceito, né, de ansiedade, mas aí nós vamos para a palavra, né? Afinal, estamos aqui no ambiente de estudo bíblico. Então, a ansiedade é pecado, irmãs. Tivemos uma aula aqui, né, durante esse semestre, que algumas pessoas tiveram dificuldade de entender que a ansiedade é pecado. Então, se você tem dificuldade de entender que a ansiedade é pecado, eu quero lembrar ali que Filipenses 4:6, que eu acho que é o versículo que a gente mais lembra quando a gente fala de ansiedade, que Paulo fala, não andeis ansiosos. Então, se a Bíblia fala não, se a gente comete, então a gente está desobedecendo. Então, se a desobediência é pecado. Então, só para talvez esclarecer aí aquelas que tiveram dificuldade de que a ansiedade é pecado. Então, a maioria de nós aqui é mãe. Então, se a gente fala para o nosso filho, não faça isso, e se ele faz, ele está desobedecendo. Se ele está desobedecendo, ele está pecando.
né? E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que a ansiedade ela nunca nos fortalece para o amanhã, ela apenas nos enfraquece para o dia de hoje. Então, segundo a Bíblia, nós devemos, então, não andar ansiosos. Então, eu vou ler aqui com vocês rapidamente Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui a gente tem 3 coisas. O que nós não devemos fazer, o que devemos fazer e qual é o resultado disso. Então, o que nós não devemos fazer é estar ansiosos. Mas o que a gente vai fazer? Então, a Bíblia ela é muito clara e sábia em nos falar as coisas que nós não devemos fazer, mas o que a gente tem que fazer em lugar daquilo. Então, não andar ansioso. Porém, nós devemos levar ao Senhor todas as petições. Então, aqui, irmãs, é como se fosse o vale tudo. É ações de graças, é petição, é oração. Então, às vezes, a gente ouve assim, você está ansioso porque você não é grato, né? No secular aí a gente ouve isso. E a Bíblia diz que não é só isso. Né? A gente pode estar ansioso porque a gente não está sendo grato, mas também a gente não está pedindo. Então, assim, Deus, ele nos permite pedir tudo. Então, nesse momento, pode ir com a lista lá de pedidos. Leva tudo para Deus. E aqui fala súplicas, né? E súplica é quando a gente clama realmente de forma ali incessante, né? E nós estamos ali clamando mesmo ao Deus que pode fazer todas as coisas. E qual que é o resultado? Nós vamos ter o quê? Paz. Né? E não é qualquer paz, essa paz que o mundo prega, é a paz que excede todo entendimento. Então, aqui não fala que se a gente não andar ansioso, não vai acontecer nada conosco. Né? Até porque a Bíblia em nenhum momento fala isso, pelo contrário. Mas nós vamos ter paz. E é uma paz que vai exceder o entendimento dos outros. Então, as pessoas que não acreditam em Deus, elas vão olhar, nossa, fulano está passando por isso, mas ele tem paz. Então, esse está aqui o segredo. Né? E aí eu estava pensando aqui em 3 coisas que a ansiedade gera. Eu sei que tem mais, mas eu queria trazer 3 para vocês. E eu acredito que a maioria de nós tem pelo menos um, às vezes temos até os 3. Então, a pessoa quando está ansiosa, né, tem gente que vai atacar a geladeira de madrugada, vai para o doce, vai para o chocolate, como se aquilo satisfazesse ali aquele momento. Outras pessoas perdem o sono. Né? Eu acredito que algumas de nós já perdemos o sono, passamos até a noite acordadas, outras dormem demais. Ou então a pessoa está ansiosa e aí vai para o consumismo. Então, às vezes, a pessoa está ali, não consegue dormir, abre o celular no site de compras. Tem gente que coloca um monte de coisa no carrinho de compras e tira, só aquilo ali momentaneamente traz um alívio. Ou então tem outras que compram mesmo. E quando chega a compra, se arrependem. Ainda bem que ainda tem a opção de devolver, né? Mas acaba fazendo um gasto ali. E aí eu queria trazer três conselhos, né, para nós. Né? Então, a gente está no ambiente de instrumentos nas mãos do Redentor, mas também nós precisamos nos aconselhar. Né? A Ana já falou várias vezes, as professoras também, que nós não devemos ficar só ouvindo, né, a nossa mente, o nosso coração. Nós devemos pregar para nós a palavra. Então, qual seria meu conselho para quando a gente está ali com o apetite desordenado? Vamos fazer um jejum. Né? Eu queria assim, que vocês pensassem na mente de vocês qual foi a última vez ou como que está essa disciplina espiritual nas nossas vidas. O jejum não é opção, gente. Né? A palavra ali, quando Deus fala, quando jejuardes, então ele acredita, né? Acreditava ali que nós, como crentes, estaríamos fazendo esse jejum. Então, Deus, quando eu estou ansiosa, estou indo ali para o chocolate, me ajuda a fazer um propósito, um jejum, toda quarta-feira na semana, né, toda semana, uma vez por semana, ou então eu já fiz um jejum de 6 horas, agora eu vou tentar um pouquinho mais. Se o seu problema é o sono, né, se nós tivermos paz, nós vamos fazer como Davi, né, em paz, deitar e pegar no sono rapidinho. Mas, como eu disse, a ansiedade é o oposto da paz. Então, levante, minha irmã, não vai para a rede social, né, olhar as influências, porque ali a maioria das coisas é tudo falso. Vai para a palavra. Então, às vezes, o tempo que a gente está gastando ali no feed, a gente não percebe, mas se a gente vai ver, é horas. Você vai ler, acho que uns 3, 4 livros da Bíblia ali numa sentada. Vai para a oração. Então, levante de madrugada, vai orar e pedir a Deus ali, como diz aqui Filipenses, clamar, suplicar, ações de graça. E para quem vai para o consumismo, vamos pensar também aqui, se nós estamos sendo dizimistas, né? Porque também não é uma opção.
Então, às vezes, a gente está gastando o nosso dinheiro por ansiedade, com coisas materiais que às vezes a gente nem precisa e nem queria, e a gente não está cumprindo o nosso compromisso, sendo dizimistas, né? E a palavra diz que nós devemos dizimar, nós devemos ofertar. Então, nós temos aqui vários missionários que são adotados pela igreja. Nós já ofertamos para eles alguma vez? Né? E eles estão ali precisando de um recurso para cumprir a palavra de Deus. Mas lembrando, né, como já foi falado várias vezes, nós temos 4 passos. Nós temos que falar a verdade em amor. Então, não vamos chegar na nossa irmã, você está ansiosa porque você não tem fé, você está ansiosa porque você não está orando, né? Até porque isso não é aconselhamento bíblico. Então, vamos lembrar primeiro, né, de tudo que foi falado aqui. Que nós precisamos conhecer, nós precisamos ter empatia, né? Não é assim na primeira vez que você já vai jogar tudo para a pessoa. Até porque, como eu disse, acredito que todas aqui sofremos desse pecado. E aí, lembrar também do boi, né, que a Ana falou. Então, Bíblia, oração e igreja. Às vezes a gente está ansiosa, mas a gente não está vindo congregar. Né? A gente está ansiosa, nós não estamos lendo a Bíblia, não estamos orando. Então, aqui, eu estou falando tudo isso, gente, não é para minimizar. A ansiedade realmente é um pecado difícil, né, como qualquer outro pecado. É uma luta diária. Né? Ali em Romanos 7, quando Paulo fala que aquele bem que a gente quer fazer, a gente não faz, e o que a gente não quer fazer, a gente faz, é a nossa vida de santificação, né? Uma luta diária. E o pecado, ele não dá trégua. Lá em Hebreus 12, fala que ele nos assedia tenazmente. Então, quer dizer que ele está ali o tempo todo, não desiste, não desiste. E qual que é o remédio? Né? Nós, com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir vencer isso, né? Com o Espírito Santo. E lá em Hebreus 12 fala isso. Para a gente vencer esse pecado que tenazmente nos assedia, nós vamos correr a nossa corrida. Né? Correr não é fácil. Né? Algumas vão correr mais devagar, outras mais rápido. Mas também não é só correr. Temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, a fé que nós temos também não é de nós. Jesus que criou essa fé em nós. E ele vai consumar. O que significa isso? Ele vai arrematar, ele vai cumprir. Né? Quando fala lá que ele vai cumprir aquele propósito, ele é fiel para terminar o que ele começou. E, por último, qual que seria aqui o conselho que eu trago para todas nós? Deixar essa ansiedade, porque realmente é por coisas terrenas, coisas passageiras. Né? E como diz lá 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo ela se limita apenas a essa vida, nós vamos ser as mais infelizes. Né? E não é isso que Deus quer para nós. Tem uma pesquisa de uma universidade da Pensilvânia que mostrou que 91,4% dos nossos temores, eles não se concretizam. E então sobra, vamos colocar aí 9%. Desses 9% que realmente acontece, né, se concretiza o nosso medo, 1/3 acontece de forma menos grave do que a gente imaginou. Então, sobra 6%. Né? Então, a gente está perdendo nosso tempo, perdendo nosso sono, pecando por causa de 6%. Né? E aí nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Qual que é a única certeza, gente, que a gente tem? 100% de certeza. Não é a morte. Porque lá em 1 Tessalonicenses fala que se Jesus voltar e a gente estiver vivo, a gente vai direto para o céu, vai ser arrebatado. Então, nem a morte é certa. Qual que é 100% de certeza? O retorno de Cristo. Então, nós devemos trocar essa ansiedade por coisas materiais pelo anseio da volta de Cristo. Esse é o segredo. E aqui no Filipenses 4, antes de falar de não andeis ansiosos, está escrito, perto está o Senhor. Então, aqui nós podemos pensar em já acabou meu tempo, vou terminar. Pensar em 2 coisas. Perto está o Senhor, está ao nosso lado o tempo todo e também está perto a vinda. Então, vamos trocar a ansiedade pelo anseio da volta de Cristo, porque perto está o Senhor. Amém. Olá, queridas. A paz de Cristo esteja com vocês. Conosco. Me coube falar aqui nessa manhã sobre o pecado da inveja. Então, pessoas que estão lidando com esse pecado e como nós aconselharíamos biblicamente essa pessoa. Lembrando que, como a gente compartilhou aqui, qualquer uma de nós pode estar lidando com esses pecados aqui ou não, ou lidar em algum momento da nossa vida, porque a nossa carne ainda luta contra o pecado nessa terra até que Cristo volte. Então, aquilo que hoje não for uma realidade para nós,
que a gente possa absorver aqui para estar preparada no dia que a luta vier. E aí eu vou começar com a definição do que é inveja. Então, vou dar duas definições aqui, uma de um dicionário comum, que eu nem sei o nome, que diz que a inveja é um sentimento de angústia e raiva ou frustração que surge quando se deseja o que pertence a outra pessoa, o que implica num desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outra pessoa. E eu peguei também o conceito de Jerry Bridges no seu livro Pecados Intocáveis, que eu creio que muitas de vocês já podem ter lido, que diz que a inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimentos de que alguém está usufruindo de algum privilégio, e aí eu acrescentei, de algum privilégio que eu não estou usufruindo. Então, eu acho que até no livro dele também, ele comenta que existem duas características bem fortes nessa questão do pecado da inveja. Uma delas é que, geralmente, nós, as pessoas que lidam com esse pecado, invejam coisas que são importantes para ela, coisas que elas valorizam. Então, se algo não é importante, se eu não dou bola para isso, eu não vou invejar. Então, eu vou dar alguns exemplos assim. Se eu não sou uma pessoa que sou ligada em música, que gosto de cantar, de tocar, eu nunca vou olhar para um cantor, para um instrumentista e ter inveja dessa pessoa, porque, muito pelo contrário, geralmente nós até admiramos alguém que tem uma habilidade que eu não tenho. Uma pessoa que gosta de esportes ou não gosta de esportes, ele vai ter um olhar diferente para alguém que se destaca, dependendo do valor que ele dá. Se eu sou uma pessoa tímida, quietinha, não gosto de holofotes, nunca vou invejar uma pessoa que seja um bom orador, um bom professor. Muito pelo contrário, vou falar, nossa, que bênção que Deus deu aquele dom, aquele talento para ele. E a outra característica é que, geralmente, a inveja ela ocorre num ambiente de proximidade, muito próxima ou talvez num círculo secundário, mas são pessoas com quem nós convivemos, né? Então, normalmente, nós não invejamos Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outras pessoas aí, músicos, esportistas, oradores, que estão num patamar que não dá nem para a gente se comparar, né? E que estão tão longe de nós que a gente reconhece nitidamente que eles estão acima de nós em alguns aspectos. Mas geralmente acontece nesse nosso nível aqui, né, de intimidade, em que eu acredito que eu seja igual ou melhor que essa pessoa. Mesmo que a gente não fale, mas lá no nosso coração a gente julga dessa forma. E a gente fica descontente porque a gente se acha merecedor de algo que essa pessoa recebeu, que ela alcançou, e por que não a gente não recebeu? E na medida em que a gente manifesta essa insatisfação com essa pessoa, em primeiro lugar a gente está manifestando a insatisfação com Deus, porque Deus é aquele que distribui conforme a sua vontade tudo que ele tem, as riquezas, os bens, os talentos, os dons, as oportunidades, né? Então a gente pensa que não, mas a gente está se voltando contra Deus, dizendo, eu sei o que é melhor para mim. Deus não sabe. Eu mereço, porque eu sou boa, porque eu sou mais espiritual, porque eu leio a Bíblia, ou porque eu me esforcei, porque eu gastei tantos anos estudando, tantas situações em que a gente pode comparar. E aí eu entro, antes de começar a abordagem sobre aconselhamento, também só para a gente refrescar a nossa memória, se a gente já não se pegou nessa situação em outras ocasiões, que as formas como essa inveja pode se manifestar, nas mais diversas áreas. Então, a gente pode se comparar no casamento com alguém. Ah, porque fulano tem um casamento melhor, tem um marido melhor, mais amoroso. Porque fulano tem uns filhos tão bons, tão obedientes, né? A Ana até já compartilhou isso aqui num outro momento. E os filhos dos outros são tão bonzinhos, tão comportados. Por que fulano se casou e eu não casei? Eu queria tanto, ela nem queria, se casou. Por que eu tive Por que eu não tive filhos? Estou tentando há anos, mas a outra, ela nem queria filho e teve. Por que fulano se destaca tanto na área profissional, conseguiu passar num concurso, conseguiu fazer uma boa faculdade, teve oportunidades e eu não tive essa oportunidade? Porque fulano é mais bonita que eu? Porque ela é mais magra que eu? Por que essa pessoa tem uma saúde melhor que a minha? Então, são tantas situações que, de forma bem sutil, começam a nos causar esse ressentimento e essa frustração. E aí, como que nós poderíamos abordar essa pessoa? No caso, como a Rafa falou,
aconselhar biblicamente numa confrontação, mas em amor. E essas coisas que eu vou falar aqui, que são questões que eu abordaria com essa aconselhada, não necessariamente seria nessa sequência, porque quando a aconselhada vem para mim, é uma história, é um caso único, como a Ana já compartilhou também. Cada pessoa tem a sua história, e à medida que a pessoa vai contando a sua vida, a gente vai vendo o que é mais importante abordar, o que está sendo mais difícil trabalhar na vida dela, e mapeando outros pecados que vêm junto com a inveja. Porque a gente não tem um pecado único. Geralmente esse pecado está associado com outras coisas que impedem que a gente usufrua da bênção e da graça de Deus. Então, uma das coisas que eu abordaria é a questão do mérito. Então, o que eu mereço diante de Deus? Porque Deus que é o doador, é aquele que distribui todas as coisas conforme a sua vontade. O que eu mereço? Nada, nada. Aliás, eu mereço o inferno. Essa é a realidade, a palavra de Deus nos fala. Mas Deus graciosamente nos deu Cristo, que é o maior bem, o maior presente de todos, e a Bíblia fala que com ele, graciosamente, ele nos deu muitas outras coisas que nós temos. Então, Deus é soberano, ele é o dono de todas as coisas, dono de todas as riquezas. Então, eu preciso encontrar essa alegria e esse contentamento nele. Cristo tem que ser suficiente para mim. Porque, se eu sou filha de Deus, isso a gente está falando aqui num aconselhamento bíblico para alguém que é convertido, alguém que conhece o Evangelho e que já fez um compromisso com Cristo. Então, se eu sou filha de Deus, eu vou entender que Deus me ama e que aquilo que Ele me dá é exatamente na medida daquilo que eu preciso, porque Ele conhece meu coração como ninguém mais conhece. Outro aspecto muito importante para a gente trazer é a questão do amor, que a inveja ela é incompatível com o amor. E aqui eu vou trazer uns 3 textos que são muito fortes em relação a isso. Um deles é o de 1 Pedro 4:8, que diz que nós devemos viver com amor intenso uns para com os outros. É isso que a gente vem falando aqui nessas nossas aulas aqui ao longo do semestre. É amar, além de simplesmente um tapinha nas costas de domingo e oi, como é que você está? Tudo bem? E até o próximo domingo. É amor intenso, esse é o chamado da gente como cristãos. E esse amor intenso exclui a inveja, porque se eu amo alguém, eu vou desejar o bem para ela, eu vou me alegrar com as conquistas delas, eu vou amá-la ao ponto de sofrer com ela, mas me alegrar com ela também. Romanos 12:10, a palavra nos exorta a nós sermos cordiais com os nossos irmãos, dando honra maior a eles do que a nós mesmos. Filipenses 2:3 nos exorta a fazermos tudo com humildade, considerando o outro superior a nós mesmos. Então, dar honra ao outro, considerar o outro superior a nós mesmos, é me alegrar com as conquistas que essa pessoa tem. É realmente comemorar as vitórias que essa pessoa tem. Então, esse é o nosso chamado. Falando sobre a questão da conexão com outros pecados, eu até citei anteriormente a questão do mérito, então a gente acaba falando aí sobre o outro pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, que quando eu penso que eu sou boa e que eu sou melhor que o outro, que eu mereço alguma coisa, isso daí pega bem em relação à questão do meu pensamento de quem eu sou, da minha falsa percepção. E aí é onde a gente precisa trabalhar também a percepção equilibrada à luz da palavra de Deus, quem eu sou diante de Deus, para que isso possa nortear também o nosso relacionamento com outras pessoas, e eu estou falando aqui de irmãos, mas não são só irmãos, são pessoas também de fora, que nós podemos invejar. O salmista não invejou os ímpios e a prosperidade deles? Então nós podemos invejar pessoas da nossa comunidade de fé ou fora dela. E, concluindo, outro pecado que a gente pode abordar, já estou acabando, é o pecado da cobiça, que também está muito associado, porque quando eu estou desejando algo que é do outro, quando eu estou invejando, eu estou cobiçando, e aí a gente não vai ter tempo de entrar em outros detalhes, mas eu acredito que vocês conheçam os pontos da palavra de Deus. E aí, para terminar, eu queria falar a respeito, só finalizar com o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 17. Nesse texto maravilhoso, que depois vocês podem ler em casa, começando do capítulo 13, ele fala que há
inveja amargurada e sentimento faccioso fazem parte de um combo da sabedoria, que não é a sabedoria do alto, mas é a sabedoria aqui dessa terra. E que pior, e que triste, além de ser terrena, ela é animal e demoníaca. São palavras fortíssimas que jamais nós usaríamos para um sentimento que passa pelo nosso coração. Mas é assim que a palavra nos confronta e nos mostra. Esse é o espelho no qual nós podemos nos ver se estivermos lidando com esse pecado. E o que a gente precisa, então? Buscar a sabedoria, que é a sabedoria do alto, que ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. E somente com essa sabedoria que a gente vai poder tratar o nosso coração, não só em relação a esse pecado da inveja, da ira, da ansiedade, mas de todos os outros pecados que a palavra nos mostra. Então, que a gente busque essa sabedoria do alto e assim a gente conduz as nossas aconselhadas. A graça de Cristo, Deus nos abençoe. Bom dia, irmãs. Já que é para confessar pecado, já vou começar o meu. Queria falar manso e compassivo, assim, igual a Aline. Mas, apesar de não ser uma habilidade minha, eu vou tentar fazer o mais calmo, sereno com a Aline, mas eu não vou conseguir. Então, caso eu consiga passar tudo, vai ser muito rápido. E se alguém quiser conversar depois, a gente pode conversar individualmente sobre isso. Na nossa aula, na nossa classe de aconselhamento, eu comecei dizendo, eu tenho um irmão, né, que tem 20 anos de diferença, né? E aí, quando ele era pequeno, eu chegava na casa da minha mãe, já era casada, e ele sempre tinha uma reclamação para fazer da minha mãe, porque ele achava que eu era uma advogada e ia, né, pleitear a causa dele. Então, ele falava assim, ô, Tatá, eu fui disciplinado. Eu, meu amor, mas o que aconteceu? Aí ele falava assim, tanta coisa que eu nem sei. Então, sobre pecados sexuais é mais ou menos isso, é tanta coisa que eu nem sei. A gente poderia debruçar aqui e falar uma infinidade de coisas. E eu vou me ater àqueles mesmos temas que eu trouxe na nossa aula, mas eles implicam em muitas outras coisas, inclusive no meio secular. Eu estava ontem pesquisando só a data das pesquisas que eu tinha feito aqui. Elas são de 2022, e eu caí num site de uma sexóloga famosíssima no Brasil, chamada Kátia Damasceno. Ela é de Brasília, inclusive, e ela mostrando o que a pornografia tem feito no cérebro dos homens e das mulheres. Então, não é algo religioso, não é algo só bíblico, é algo que tem atormentado a vida de homens e mulheres cristãs e não cristãs. Então, vamos lá. Os pecados sexuais, eles já nos trazem até um certo desconforto, né? Quando a gente vai falar, impacta, né? E apesar de eu ter falado isso na nossa aula, acabei de falar para minha mãe, vou confessar outro pecado. Nem dormi de noite, porque eu fiquei pensando só no que eu ia falar hoje. Então, caso eu atrapalhe alguma palavra aqui, foi o sono. Deus criou o sexo. Não foi o diabo que criou o sexo. Apesar da gente ouvir muitas coisas sobre isso, não foi o diabo que criou o sexo. Deus criou o sexo puro, ele criou o sexo bom, como tudo que ele criou, né? Viu Deus que tudo era bom. Tudo incluía o sexo. Então, o jogo do mundo é de Deus. E as regras desse jogo é de Deus também. Então, se a gente sai dessas regras, a gente infringe em vários problemas para nós mesmos. A gente arruma estultícia para a nossa própria vida. Então, os objetivos do sexo, ao Deus criar, foi para a nossa multiplicação, é claro, do povo de Deus, e que a humanidade se estendesse sobre a terra, e o povo de Deus crescesse. Foi para proporcionar prazer e satisfação, está em Cantares 4:10. Inclusive, existem órgãos e partes do nosso corpo que servem exatamente para prazer, não serve para nenhuma outra coisa. Então, se Deus colocou lá, tinha um propósito para isso. O sexo foi criado para o casamento, e não o contrário. Deus criou o sexo para que ele fosse desenvolvido plenamente no casamento. Então, em nenhuma outra forma o sexo pode ser completo, se ele não for feito em casamento, e como o Senhor fez, macho e fêmea. Então, qualquer coisa que não proceda disso também não vem do Senhor, está fora das regras daquilo que Deus criou. E Deus criou ambos, macho e fêmea, com desejo sexual, né? Não há uma caça onde um é o predador e outro, né,
está ali acuado. Não, o Senhor nos fez. Então, mulheres, se isso não acontece na sua vida, você precisa buscar ajuda. Se para você isso é um tema pesado, é um tema dificultoso, a gente precisa buscar ajuda. A gente não pode achar que isso é natural. Novas e não novas, gente. Isso é natural, né? O propósito do sexo, ele só é pleno no casamento, como eu falei. E ele se estabelece em um contrato vitalício, fiel, permanente e responsável. Por isso só pode casar quem é adulto, quem sabe as regras do jogo e está disposto a jogar esse jogo com as regras da forma como Deus criou. Então o pecado atinge todas as coisas, inclusive o sexo. E aí o diabo deturpa todas as coisas que nós sabemos a respeito do sexo. E aí a gente começa a buscar informações e instruções fora da palavra de Deus. Paulo, apesar de ser solteiro, celibatário, ele é um dos maiores professores com relação à sexualidade na Bíblia. Ele fala coisas tão profundas que é tão difícil compreender que esse homem não era casado. Você fala, como é que esse homem fala uma coisa dessa? E ele não era casado. É só o Senhor que faz isso. Só o Senhor que dá essa instrução. Então, o sexo não ficou longe desse ataque. Em Gálatas 5,19, o Senhor nos alerta, através de Paulo, né, que existem vários tipos de pecado. E ele nomeia exatamente esses que fala sobre prostituição, paixão lascívia, impureza. E aí ele desencadeia outros tantos pecados ali nesse texto. E hoje eu vou me ater 3 pecados nesse sentido. Então eu vou dizer todos e eu vou me ater a 3. Eu já vou começar com, para mim, os piores. E nesse caso são crimes, né? E nesse caso a gente precisa buscar a justiça, né? Que é o caso de zoofilia e pedofilia. São os casos em que a questão do aconselhamento é um negócio muito complicado. A gente precisa ter um trato com relação a isso, principalmente se a gente estiver aconselhando a vítima, né? No caso de crianças. E isso é muito complexo, né? Envolve muitos atos, envolve justiça, né? Delegacia, o apoio à vítima e tudo isso. E a gente também pode partir da parte que o violador está confessando, como nós trataríamos essa situação, né? Como nós julgaríamos essa pessoa, né? A melhor maneira de cuidar dessa pessoa também, não tirando a situação de que isso é um crime. Né? Um crime, então a justiça precisa ser envolvida nessa situação. E aí nós temos o adultério, que eu acredito que seja um dos maiores pecados, né, nesse sentido que nós conhecemos como cristãos, a pornografia, a homossexualidade e a masturbação. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês sobre o adultério e a fornicação, que são as relações sexuais antes do casamento. Há uma pesquisa de 2022 que diz que 70% dos jovens evangélicos revelam que já tiveram relações sexuais antes de casar. Nesse contexto, foi isso que eu fui pesquisar nesse dia, ontem, sobre essa pesquisa, é porque também existem várias pessoas que vieram de outras religiões ou não tinham religião nenhuma e viraram evangélicos e já tinham uma vida sexual ativa. Né? Então, não foram só pessoas criadas e crescidas no evangelho. E a gente tem visto no meio evangélico muitos escândalos com relação a isso, né? Pastores famosos, né? Inclusive pastores reformados, que lemos livros, que compreendemos, né, que o evangelho chegou plenamente para eles com casos de adultério. E aí, o que vem mais alarmante em tudo isso é que 50% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Então, a cada 2 casamentos, 1 vai ser divórcio. E isso não é diferente no meio evangélico, que eu acho que é o que é pior. Né? Nós não temos diferença nenhuma. Inclusive, Brasília é a capital do divórcio no Brasil. E é 50% no meio evangélico e no meio secular. E aí, a gente não sabe se é igual o Toshines, né? Se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. Então, a gente não sabe se a pornografia traz a pessoa para o adultério ou se a pessoa adultera e aí ela já se envolve com a pornografia. E os dados pornográficos no mundo é de se desesperar. A palavra é essa. Se a gente não tem o Senhor, a gente entra em desespero. Para quem tem filho, então, eu fiz uns cursos de sexualidade infantil e esses dados foram dados nesse curso. O maior consumo de pornografia no mundo é nos Estados Unidos. Eles são o maior consumidor. Em segundo lugar está a Inglaterra, em terceiro lugar a França, e o Brasil vem em 10º lugar, 2022. Talvez a gente já tenha subido algumas
posições depois disso. Mas a gente acha que nós somos mais santas, a gente acha que nós somos mais limpinhas. Mas o Brasil está em primeiro lugar em consumo de pornografia para mulheres. A maior busca pornográfica no mundo é das mulheres brasileiras. Inclusive, existem palavras específicas na nossa língua que as mulheres buscam nesses sites pornográficos. E a gente acaba vendo como o pecado realmente destrói a gente, né? Vitinho, amor. Vitinho. Amor, eu preciso que você vá lá para a sua sala. Foi. E a destruição do imaginário, né? A forma como nós criamos o nosso imaginário, ela é formada naquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente se relaciona, que a gente lê. Então, se o nosso imaginário ele é insistentemente bombardeado com esses tipos de informações, o nosso imaginário é corrompido. Uma imagem congelada, não uma imagem de filme, uma imagem congelada, uma fotografia, né, um print, quando você passa ali, que você vê aquela cena ali, aquela cena demora 2 anos para sair do nosso cérebro. Então, imagine uma pessoa que consome sistematicamente pornografia. A mente dela vai estar, né, realmente cheia, o imaginário, né, provocado por aquelas informações que foram vistas ali. Há uma destruição da vida social, há uma destruição do casamento, há uma destruição do imaginário e das nossas relações interpessoais, onde pessoas saem desses tipos de ambientes virtuais e começam a querer reproduzir aquilo que é visto na tela. Então, no casamento, né, então temos agressões, temos violência infantil, temos tudo isso por conta dessas imagens todas. E aí, a gente traz também a questão da masturbação, que é provocado pelo uso, né, exagerado da pornografia, e existem muitos casos de homens que não conseguem concluir suas relações sexuais com as suas esposas e precisam, né, terminar com a masturbação porque não conseguem, porque o que ele imagina, o que ele pensa sobre o sexo está baseado naquilo que ele está enxergando ali. Todas as vezes que a gente buscar a satisfação fora daquilo que Deus estabeleceu, nós estaremos frustrados, nós desagradaremos ao Senhor, feriremos a santidade de Deus daquilo que Ele criou e fica muito claro, né, revela que o nosso coração busca satisfação carnal e momentânea. Eu queria ler só 2 textos para a gente terminar. O primeiro está em 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Para dizer que casar não vai resolver os nossos problemas sexuais. Só o Espírito Santo vai resolver. Então, se alguém tem o desejo homossexual, por exemplo, casar não vai resolver o problema dele. Vai frustrar ele, ela, né, e todos os envolvidos nesse relacionamento. Porque não é o casamento que vai santificar uma pessoa. É o Senhor. Então, biblicamente, a melhor opção nesse caso é o celibato. Não é uma solução casar. Eu vou casar porque vai resolver. Não vai. Não vai resolver. Então, vamos lá. 1 Coríntios 7, de 1 a 5, diz assim: Quanto ao me escrevestes, é bom ao homem que não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo por terem mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Então, mulheres, sejam generosas com seus esposos. Ajudem eles. Os maridos não estão aqui, eu não posso falar isso para eles. Mas não privem os esposos de vocês, do amor de vocês, para que vocês não caiam em pecado, para que Satanás não entre no casamento de vocês. E juntos vocês vão conseguir mortificar o pecado. Lá em Colossenses 3:5 diz isso. A forma como nós devemos nos policiar, né, buscar a vontade de Deus para a nossa vida sexual santa, para a nossa vida, né, de relacionamentos santos. Então, uma vida santa e moderada é reconhecer que as proibições bíblicas pretendem nos proteger, né? Não é uma cela, não é uma cadeia. O Senhor fez isso para que a gente fosse feliz plenamente. Há mais prazer na plenitude de Deus
do que nos prazeres passageiros do mundo. Eu tenho uma indicação para fazer, é o único ministério que eu indico nesse sentido. Se vocês souberem, eu tenho alguns amigos que eu aconselho nesse sentido. Chama Ministério Vida Pura. Tem no Instagram, @Vida Pura. É um ministério sensacional, eles têm cursos mesmo, e eles têm um trabalho incrível de restauração, de casamentos, de jovens, meninos e meninas, nesses âmbitos sexuais, né, nesses âmbitos de pornografia, né, de adultério. Então, nós temos o conselho da nossa igreja, nós temos pessoas, né, conselheiros aqui na igreja, que podem nos ajudar nesse sentido. Então, se você passa por isso, ou se você sabe quem passa por isso, né, busquem ajuda. O Senhor é capaz de nos curar, de nos sarar e de nos fazer santas. E a gente pode ter relacionamentos santos. Diante de tantos pecados expostos aqui, né? E eu tenho certeza que quem não tem os pecados aqui listados, porque já está no céu, né? Já morreu, não está aqui mais. Está com o Senhor. Então, gente, esses pecados que foram mencionados aqui hoje servem de base só para a gente se humilhar diante de Deus e buscar nele a defesa, a força para vencer. Eu conversando aqui com a Vanessa, a ira, eu quando falo em ira, a ira está sempre no nosso coração, porque nós temos um coração pecador. Ela é uma brasa num fogo. Sabe aquele fogão a lenha? A mulher deixa lá de noite, no outro dia está só aquele braseiro, aí tem uma brasinha vermelhinha lá. Eu considero que a ira é assim no nosso coração. Tá aquela cinza, mas ela está ali. Uma sopradinha, ela de novo. E com relação ao pecado da inveja, a inveja é como a Aline falou, ela vem atrelada, abraçada com tantos outros. E a Carol citou um site, eu vou citar um outro, chama ganância.com, é do Palavra da Vida. Se você tem problema com finanças, não entregar o dízimo, gastar mais do que você ganha, ganância.com. Pode entrar lá que você vai se dar muito bem. E com relação também àquilo que a Rafaela disse sobre o pecado, a gente precisa entender que se a gente não for moldado por aquilo que nós lemos, nós não seremos vencedoras. Essa semana eu estava falando para a Ana, eu fui pega em várias, eu continuei a ler o nosso livro, lá fala das máscaras. Então tem as máscaras do conhecimento, as máscaras que você acha que você é muito santa, porque afinal de contas você cresceu na igreja, e ele vai discorrendo um tanto de máscara. E Deus me pôs para ler aquilo, Carol, para eu entender que eu sou uma mascarada. E aquilo ali eu fui, meu Deus, é isso. Então, às vezes, a gente pensa que conhecendo muito versículo de cor, a gente, tá beleza, isso não me pertence. Gente, nós somos pecadoras, conhecendo a palavra ou não, vivendo, tentando santificar ou não. Então, resta sobre isso que a gente tem que colocar, como a Rafaela disse. Às vezes eu fico ansiosa e eu fico me perguntando, por que eu estou assim, por que eu estou assim? Aí eu falo, não quero saber não, eu vou orar. Entro no meu quarto, fecho a porta, eu oro, aquilo passa. Essa é a minha receita. Seja com inveja, seja com problemas sexuais, seja com ansiedade, seja com ira, vai para o quarto, fecha a porta, ora, confessa isso diante de Deus. Você vai sair de lá flutuando. Vamos ficar de pé? Que Deus nos ajude, que Deus toma conta das mulheres aqui da igreja para que possamos ser mais santas, humildes e buscar realmente viver o reino de Deus. Porque é certo que Cristo está às portas. Está às portas. E a gente precisa estar preparado. Olha que bênção, ninguém vai poder sair. Está chovendo. Vamos orar, gente? Vamos dar a mão assim no corredor aqui? Vamos fechar aqui? Vamos dar a mão? Aqui, vamos dar a mão aqui para orar? Vamos. A gente arruma confusão aqui, bora lá? Era. Vem cá, gente, todo mundo de mãozinha dada aqui, vamos orar.
Só na linha, mas a gente faz o círculo. Bora lá. Pega aí. Vamos ficar juntinho uma da outra aí. Puxa aí. Pega na mão da Bela. A Bela fica no meio aí, que não vai furar a nossa... Aí. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que perdoa tanto pecado, tanto nojo no nosso coração, Deus. Nós precisamos do Senhor todos os dias, Pai, para que possamos vencer essa lista miserável de pecado que nós abrigamos no nosso coração. A gente conhece, a gente sabe, foi falado tanto aqui esse ano sobre a idolatria do nosso coração, o eu, o orgulho, a falta de humildade, a falta de reconhecer que o meu irmão, a minha irmã é melhor do que eu e que eu não sou nada. Deus ajuda, muda. Cada mulher aqui da nossa igreja, nós precisamos ser mulheres santas, puras, cheias de amor para transbordar e mudar a história desse mundo, do nosso país, dos nossos vizinhos, da nossa família. Oh, meu Deus querido, ouve o nosso clamor, ajuda-nos nessa tarefa tão difícil de ficar livre de tantos pecados. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor esteve com a gente aqui nessas aulas, ministrou no nosso coração durante a semana, ministrou no coração dos professores, das alunas, das famílias. Senhor, nós te louvamos porque isso é bom demais, porque sabemos que o Senhor está perto e o Senhor está junto de nós, Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Bendizemos o teu nome em todo o tempo. Muito obrigado por esse ano, muito obrigado por esse semestre, muito obrigado pela vida de cada mulher que esteve aqui. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida digna do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar um abraço aí, uns 2 abraços? Achei linda essa camisa. Nunca uso blusa de manga. Eu também não. Você. Também não. Eu não gosto que eu sinto calor, lembra? Exato, mas nós hoje duas. estava assim. Luxo. Gente, eu não sei. Oh, bichinho. Não sei.